Se você não tem a capacidade de convencer ninguém para trabalhar de graça para você, que não é de graça, é dando equity, é dando participação do teu negócio, talvez tua ideia não seja tão boa. Talvez você não tenha entendido ainda a solução que você está construindo. Seja bem-vindo ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E o nosso convidado de hoje é um cara muito especial, tem um currículo tão top que eu vou ler aqui para não esquecer nada do currículo dele. É o Rodrigo. O Rodrigo, ele é marido da Mari, pai do Rodriguinho, que por sinal está aqui com a gente no estúdio acompanhando a gravação. Fundador e CEO da Boali, maior rede de alimentação saudável do Brasil. Empresário, também palestrante, autor do best-seller versão beta, empreendedor, triatleta, foi jogador profissional de futebol, apresentador de TV, onde entrevistou durante 9 anos os maiores líderes e empresários do Brasil e do mundo, fundou a plataforma de tecnologia Hands On TV no Vale do Silício, onde viveu por 2 anos. Mudou-se para Berlim, na Alemanha, onde criou o Hands On Startup Tour, que se tornou a maior competição de startups da Europa. Além disso, ele é criador e fundador da maior rede de alimentação saudável do Brasil, com mais de 80 unidades. Então você que quer aprender a tirar um projeto do papel, fica comigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Pô, Zanon, prazer, Prazerzão cara. te receber demais. aqui, viu? A gente tem um grande amigo e sócio meu, no caso, em comum, que é o Edu Guedes. Fala muito bem de você, então uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Muito bom, Rodrigo. Eu que agradeço aí seu tempo, sua disposição. Sei que você também é empreendedor, é atleta, tá na pegada. Mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar. Antes de você contar aqui sua trajetória, empreender, na sua visão, é para todo mundo? Eu acho que empreender é para todo mundo quando a gente pensa em empreender na própria vida, né? Quando a gente pensa no conceito empreendedor, que é, de fato, você poder explorar o seu potencial máximo. Mas eu acho que vale chamar a atenção também, Zanon, que eu já vi muita gente tentando empreender e que tinha uma capacidade incrível como diretor financeiro, que tinha uma capacidade incrível como uma gerência comercial ou como um vendedor e que por algum motivo ou até foi forjado pela própria sociedade dizer, não, eu preciso montar o meu negócio. E eu acho que a gente tem que separar empreender de montar negócio, né? Acho que quando a gente pensa em empreender a própria vida, é para todo mundo. Quando a gente pensa em montar negócio, eu de fato acredito que você precisa entender quais são as suas características, o que você quer viver. Porque o empreendedor, e você sabe disso, a gente toma soco no estômago todos os dias. E essa resiliência, você precisa ter ali uma casca e uma vontade de viver isso, que nem sempre todo mundo tem, né? E tem gente que vai conviver bem sem isso, né? E aí eu acho que uma das coisas que a gente faz no caso que é franquia é, por exemplo, para um empreendedor que ele não quer correr o mesmo risco do que um empreendedor independente. Então, empreender a própria vida sim é para todo mundo, montar a própria empresa, eu não acredito que todo mundo deva fazer isso. Não, muito bom. Eu vejo também pessoas, né, que empreender não necessariamente, né, Rodrigo, é você ter o seu negócio. Exato. Você pode empreender no CNPJ de terceiros. Se você Exato. quiser crescer, qual que é a diferença de um colaborador que está ali cumprindo tabela ou de quem está empreendendo no CNPJ do seu patrão, por exemplo? É o cara que está ali, ele não tem negócio próprio, mas ele está ali como se ele fosse dono. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, ele está fazendo aquilo acontecer. Quando a gente vai promover alguém do time, quem que você vai promover? Quem está empreendendo no seu CNPJ ou aquela Exato. pessoa que está simplesmente matando o tempo ali? E no final do dia, empreender é uma atitude, é uma mentalidade. Né? Quando você empreende dentro do seu CPF, você se torna um empreendedor em CNPJs, independente se é o seu ou não. Então, uma das coisas que eu gosto de falar, você falou aí que eu sou triatleta, hoje em dia eu sou triatleta amador, mas eu tenho um background como ex-jogador de futebol, então o background que eu tenho no esporte sempre me fez olhar para o empreendedorismo como uma autoevolução. Então eu acho que empreender é justamente isso, é você buscar a sua própria evolução o tempo todo. E quando você busca a própria evolução o tempo todo, você busca isso para você e você acaba se comportando dessa forma para tudo que você faz na sua vida.
Muito bom, mas vamos começar lá do começo. Quem era o Rodrigo lá na sua infância? Você já vem de família empreendedora ou não? Conta um pouquinho da sua trajetória. Cara, legal essa pergunta. A primeira coisa que me vem na cabeça quando você fala de infância é andar a cavalo. Eu fui um cara que gostei muito de andar a cavalo. Eu tinha um tio que sempre andou muito a cavalo e eu acabei indo por essa área. Fiquei montando cavalo chucro, tocando cavalo na cocheira, no pasto. E aí a gente, enfim, eu acabei crescendo nesse contato com o cavalo. E quando você fala de empreendedor, meu avô tinha um bar, né? Meu avô, ele foi, na verdade, ele veio de Portugal para o Brasil cuidando de 5 irmãos, né? Ele tinha 11 irmãos no total. Eles eram em 11, na verdade. Era o meu avô mais 10. Só que ele veio para o Brasil com 6, ele mais 5, né? Vieram em 6. E ele, com 11 anos, cuidava dos irmãos já. E aí ele foi trabalhar na roça, depois disso ele se tornou cobrador de ônibus, de cobrador ele virou taxista, e aí ele comprou um bar, né? E aí ele comprou o bar e os irmãos, os filhos, todos trabalharam ali no bar, né? E meu pai fala dessa história que é muito legal, que é quando meu pai tinha lá os seus 16, 17 anos, meu pai queria sair, fazer as coisinhas dele, e ele chegou pro meu avô e falou: ô pai, pô, eu acho que agora eu já te ajudei bastante aqui no bar, agora tem que ter um salário aí bom pra poder fazer minhas coisas. Ele falou: ó, o bar só dá pra um. E aí você sabe que curioso, cara, porque você certamente quando volta na sua vida, existem episódios do passado que se tornaram ou não traumas do passado, mas que de alguma forma forjaram a tua evolução pessoal e profissional. Essa frase, o bar só dá pra um, foi algo que eu comecei a ouvir do meu pai muito cedo. E essa frase instalou algo na minha cabeça que é: o meu bar vai ter que dar pra muita gente. O meu bar tem que dar pra muitas famílias. E olha que curioso, hoje quando a gente fala de Boali, são mais de 80 operações, são mais de 500 funcionários, são aí 30 franqueados. A gente hoje consegue atender mais de 500 famílias pelo Brasil. Então hoje o meu bar, ele dá para muito mais de um, ele dá para mais de 500 famílias, ele emprega mais de 500 famílias. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Então a minha infância, quando eu penso nela, eu penso muito nessa história do meu avô. Então o meu avô foi o cara que, vamos dizer, empreendeu lá atrás e que começou essa formação empreendedora dentro da família. Depois o meu pai foi fazer direito já depois que meu pai ouviu essa frase, ele foi trabalhar na Souza Cruz, vender cigarro. Aí, depois ele foi fazer direito, ele já tinha 28 anos, porque ele teve um anjo na vida dele que pagou a faculdade. Falou: vai fazer direito que eu pago a faculdade. Se formou aos 33 e começou a advogar. E olha que curioso, mesma coisa comigo. Eu tive vários anjos na minha vida. Eu tive o Beto Carreiro como anjo. É mesmo? Cara, a história do Beto Como foi incrível, isso? cara. Quando eu parei de jogar futebol e voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui trabalhar, eu comprei uma carteira imobiliária em Guarulhos e fui trabalhar com meu pai ali. A gente ele já tinha a imobiliária dele, né? E aí eu fui trabalhar meio que de corretor ali, de imóveis durante um período. E o que aconteceu foi, eu fui para a associação comercial. E eu tinha 23 anos ali na época e eu fundei o Núcleo de Jovens Empreendedores na associação comercial. Pelo Núcleo de Jovens, eu fui para um evento da CONAGE, que era a Confederação Nacional do Jovem Empreendedor, lá em Florianópolis. E o Beto Carreiro deu uma palestra lá. Quando o Beto desceu do palco, eu fui para a sala de palestrantes, entrei na sala de palestrantes e fui tirar uma foto com ele. Tirei a foto com o Beto, uma foto mais séria do lado dele e uma outra que ele fazendo assim, ó, vamos tirar uma foto massa aqui e tal. Fez a foto comigo. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, nessa época eu tinha foi 2004, 23 anos. E aí, olha só que curioso, né? Foi 2005, desculpa, 24 anos. E aí, em janeiro do ano seguinte, então janeiro de 2006, a gente tava, a Mariel, a gente tava no Fry's, em Las Vegas. Sabe o que é o Fry's? Aquela loja de eletroeletrônicos? Ah, tá. A gente foi comprar uma câmera lá. Eu tava na televisão, eu era apresentador de TV, mas eu não tinha uma câmera. Fui comprar a nossa primeira câmera lá, a Mariel. Aí a gente chegou lá, tinha um vendedor, cara. O vendedor era brasileiro. Ele falou: cara, você viu quem tá aí? Eu falei: quem? Beto Carreiro. Eu falei: não acredito. Daqui a pouco vem o Beto com 6 pessoas ao redor dele. Tava o Alex, filho dele, o Hugo, que era o engenheiro dele, que andava com ele, tinha arquiteto junto, por aí vai. O que acontece? O Beto vem e eu: Beto Carreiro. Aí ele: o Beto era um querido, me dá um baita abraço e tal. Eu falei: Beto, você tem 3 minutos? Ele: tenho. Eu falei: peraí que eu vou no carro. Fui no carro, voltei com o meu laptop. Eu abri o laptop. A minha tela de descanso, a minha tela principal, era a foto eu e o Beto Carreiro.
Porque o Beto, pra mim, Rinaldo, ele representava o Walt Disney brasileiro. Ele representa o Walt Disney brasileiro. E aí eu falei, cara, esse cara é incrível. Então eu mostrei aquela foto e ele ficou encantado. Ele me deu um abraço. Ele falou, puxa, que legal. O que você faz? Não, sou apresentador de televisão, eu queria te entrevistar. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim comprar minha câmera. Ah, legal. Bom, eu comprei uma câmera. Na época era uma câmera de $800, que já era uma grana, cara. Uma grana pra mim. Aí câmera, microfone, eu gastei, sei lá, 900 e poucos dólares. Beleza, no dia seguinte ele falou, vai no Treasure Island amanhã, 6 da manhã. O Beto acordava muito cedo, né? Aí eu cheguei lá 5h30 pra não atrasar. Quando dá 6 horas, desce o Beto e aquela monte de gente com ele. Aí ele, Rodrigo, o nome do programa é Segredo de Sucesso. Segredo de Sucesso. Aí ele fala assim, segredo de sucesso é ter mulher bonita, hein, Rodrigo? Eu falei, que danado esse cara. E aí a Mari pronto, eu já tava com a câmerazinha montada, o microfone era com fio, feio pra caramba, assim, um microfone pra eu ficar entrevistando ele. E aí, cara, o que acontece? Ele vira e fala, Rodrigo, é essa câmera aí que nós vamos gravar? Eu falei, é. Ele, não, você tem filho? Eu falei, não. Então dá essa câmera pra tua esposa, deixa ela com essa câmera brincando aí, conhecendo Las Vegas. O Hugo vai com você comprar uma câmera profissional. Eu vou te dar uma câmera profissional, vou te dar microfone, vou te dar luz, tudo que você quiser. Olha. Cara, na hora, a Mari e eu, a gente começa a chorar, se abraça e tal. E aí o que acontece é, eu gravo com ele, eu fiquei das 6 da manhã até meio-dia. Junto com o Beto Carreiro, conhecendo Las Vegas aos olhos do Beto. Imagina o que é você conhecer Las Vegas aos olhos do Beto. Quando dá meio-dia, a gente deixa ele no aeroporto. Eu lembro até hoje. Ele e o Vladimir voaram pro Brasil e a galera ficou lá ainda. Dentre eles, o Hugo. O Hugo foi comigo no Frais. Cara, ele investiu assim mais de $9 mil na época. Uau. Então, assim, mais de 10 vezes o que eu tinha investido. Comprou uma baita... Eu tenho a câmera até hoje, fica no meu escritório, em casa. E comprou uma baita câmera. Só a câmera naquela época era $8 mil. Então você imagina dinheiro de hoje, assim, eu tô falando de mais de 100 mil reais. E aí ele é um grande anjo que eu tive. E quando eu volto pro Brasil, eu fiquei praticamente 1 ano convivendo com o Beto. Foi incrível, cara. Assim, foi uma coisa extraordinária. Então o anjo que meu pai teve para pagar a faculdade dele de Direito, eu tive, que foi o Beto. Aliás, eu tive vários anjos, mas o Beto certamente foi um deles. E essa é uma das histórias empreendedoras aí. E falando de programa de televisão, conta um pouquinho da sua experiência. Então, você tinha um programa de televisão, era canal aberto? Era, cara. No começo eu comecei em televisão fechada. Então, lá no início eu comecei em televisão fechada. Era uma televisão do Digênio. Lembra do Digênio? O Digênio tinha o Objetivo e aí ele tinha várias televisões, a RBI entre elas. Então, começa na RBI. Aí depois eu fui pra Gazeta. O programa chamava Entrevista e Companhia. Eu comecei na Gazeta entrevistando como uma espécie de um repórter do Rami. Lembra do Rami? Rami Moscovic. O Moscovic. Tá. O Rami ficou na Gazeta, acho que tá na televisão até hoje, por muitos anos. E, enfim, um grande amigo, um querido. Aí o Rami me leva como um entrevistador, assim, um repórter do programa. E rapidamente eu sou convidado pela emissora para ter o meu programa. Então, qual foi seu primeiro negócio, então? Foi o programa de televisão? Cara, o primeiro negócio ainda é lá na imobiliária, para falar a verdade. Na imobiliária. Porque quando eu parei de jogar futebol, eu comprei uma carteira imobiliária pequenininha. Você jogou profissional futebol? Joguei profissionalmente. Não sei se você sabe como é que funciona o negócio imobiliário, mas basicamente a carteira de administração, vamos imaginar que tem 100 imóveis. Esses 100 imóveis, juntos, eles rendem lá R$1 milhão de aluguel. Desse R$1 milhão, a carteira imobiliária, ela tem um valor que é a taxa de administração vezes 10. Na média é assim que acontece. Então, desse R$1 milhão, vamos imaginar que sobrava ali para a taxa de administração R$50 mil. Vezes 10, é R$500 mil. Entendeu? Se é R$100 mil, vezes 10, R$1 milhão. Então, naquela época, eu comprei essa carteira imobiliária, a gente fez uma fusão, isso em 2004. Tá? Então eu comecei meu negócio ali, empreendendo. Só que eu assisti o Show Business na Rede TV. E olhando pro João Dória ali, eu falei, cara, esse cara aí não tem como, esse cara aí se dá bem, velho, não tem jeito. Só entrevista cara top, não tem jeito. E eu ouvi uma frase do Rodrigo Cardoso. Conhece o Rodrigão? Rodrigo da Herbalife? Não, Rodrigo Cardoso. É
palestrante, o cara top. É tem o Pedro Cardoso, que é da Herbalife. Tá, Não, não, o Rodrigo não... Rodrigo Cardoso, depois olha. O Rodrigo é uma história linda. O Rodrigo, Rodrigo cara, que faz Cardoso. o treinamento pra andar na brasa. Anda na brasa, o exatamente. Rodrigo, O Rodrigão tem uma frase que é: me diga com quem andas, te direi para onde vai. Eu ouvi aquela frase do Rodrigo e assisti o João Dória. Falei, cara, tá doido, eu vou virar entrevistador, apresentador de TV, vou andar com esses caras top, vou entrevistar essa galera top. E aí, cara, eu vou ser top também. Então, pra te falar a verdade, eu fui pra televisão sem saber o que eu queria. Eu fui pra televisão só pra conhecer gente fera. E aí, conseguiu Olha conhecer? A importância do ambiente aí. Você conseguiu? Cara, em 3 anos eu tava rico, velho. 3 anos. 3 Então, anos. pessoal, pega essa chave aqui, você que tá escutando a gente. Olha o poder da ambiência. Eu sempre falo, você tem que ser sempre o menor cheque da sua mesa. Ande com pessoas que estão há 10 anos na sua frente. Então você mudou de ambiente através do programa, te permitiu se conectar com pessoas de sucesso. Exatamente. Quando você se conecta, você muda o seu padrão mental. Você começa a pensar como os caras pensam. Exatamente. Então isso tudo muda, fora as oportunidades que surgem, né? Muitos Convite negócios de surgiram negócios. ali. Muitos negócios. Na Gazeta, Zanon, eu fui o maior faturamento por minuto da emissora durante 4 anos. Uau. Justamente por conta daquele networking. Porque quando eu conheci o João Dória, que também foi um anjo na minha vida, o João foi um grande anjo, eu sou muito grato ao João Dória. O João me colocou dentro do Lead. E o Lead, naquela época, cara, só andava os maiores empresários do Brasil ali. E eu comecei a andar com esses caras, os maiores empresários do Brasil, em 2006, cara. Então, assim, eu tinha 25 anos. Imagina que com 25 anos eu andava com os maiores empresários do Brasil. Então, muito rapidamente, ali em 2007, 2008, eu já fazia parte desse ecossistema, vamos dizer assim. Então uma dica aí também, eu fiz parte do Lead também, lá do interior de São Paulo. Eu era inclusive do conselho lá do interior. Com o Fábio Fernandes? O Fábio é de Ribeirão. Eu era com o Scaldelai, o Marcos Scaldelai, foi presidente do Grupo Bombril. Legal. E você que está assistindo a gente, você que tem um negócio, mesmo que pequeno ainda, hoje no Lead existe o Lead Futuro. Você pode se associar. Então, o fato de você estar próximo a empreendedores, pessoas que estão querendo crescer, isso muda o jogo, faz total diferença. Vamos falar um pouquinho agora de franquias? Bora! Como é que nasceu a Boali? Conta pra gente. A Boali, na verdade, ela vem de uma outra rede chamada Salad Creations. Então, os meus sócios, em 2007, vão para os Estados Unidos. Eles tinham acabado de sair da faculdade, feito uma vivência fora do Brasil estudando. Eles vão para os Estados Unidos e eles, em 4 sócios, trazem a Salad Creations para o Brasil. A Salad, naquela época, era a maior saladeria do mundo, né? Aí você fala, nossa, quantas lojas tinha? Tinha meia dúzia de lojas. Só que não tinha saladeria que era franquia, que era rede. E aí a Salad vem para o Brasil. Em 2007, em 2008 monta a primeira loja no Higienópolis. De 2008 a 2013, chegou a 19 lojas. E aí em 2013 eu entro no negócio como investidor. Em 2013, quando eu entro, já é para comprar os Estados Unidos. Em 2015, a gente fecha o negócio e compra a rede nos Estados Unidos, na época com 21 operações. E aí a gente cria um novo nome, que é Boali, que é de boa alimentação. Olha... Boali, boa alimentação. Então você fez um processo inverso. Você não montou no Brasil. Você comprou nos Estados Unidos. Exatamente. As 20 unidades, mudou o nome. As 20 unidades estavam no Brasil. As 20 Só que era uma franqueadora master no Brasil. Era uma master no Brasil. Aí você negociou com o pessoal dos Estados Unidos. Exatamente. Tá. A gente compra a marca no Brasil. No Brasil vocês compraram a marca. Exatamente. Mas na verdade a gente compra inclusive a rede, os contratos de franquia a gente comprou em 2015. Em 2016, a gente começa a rolloutar, a gente começa a transferir esses contratos de franquia para Boali. Tá. E dos 21 contratos, a gente transfere 19. Então, e aí a partir daí nasce Boali. Então, a boa alimentação... 2016? 2016. 2016. Então, se pegar, são 7, 8 anos aí de Boali. E aí, a gente, 19 operações em 2016, a gente chega agora a mais de 80 contratos em 2023. Em 2019, a gente recebe uma proposta de um fundo de investimento para vender a companhia. Tinha 32 operações. E aí é quando eu venho para a companhia, e aí aumento a minha participação na companhia, passo a ser o controlador, e aí assumo a companhia e a gente, enfim, cresce desde então. Então, a minha relação com Boali é essa. Mas a minha relação com franquias, vem antes disso.
Quando foi? Na época que eu tava na televisão, tem tudo a ver com o ambiente que você falou, né? Que ali eu conheço o Semenzato, eu conheço o Ricardo Bomeni, que é o presidente do Bob's, BFFC, né? E esses caras, por conta deles, eu vou pra ABF, me torno ali um cara que cobre todos os eventos da ABF. Olha. E ali eu aprendo a fazer negócio no franchising. Em 2019 eu compro uma faculdade, uma participação, eu comprei 33% na faculdade, que era a ESPA, Escola Superior para Uso de Administração. A gente criou a Academia do Franchising. Olha que Foi legal. idealizado por mim. Que top. A Academia do Franchising nasce em 2010, idealizada por mim, lá na ABF. E quem fez todos os cursos, quem montou tudo, foi justamente a ESPA. Né? A ESPA Empresarial chamava na época. A gente monta os cursos. Então, minha relação com o franchising vem de lá de trás. E aí a gente faz isso acontecer. Em 2013 me torno sócio. Em 2015 a gente cria o nome Boali. Em 2016 começa a rolar o Taboali. Em 2019 eu venho para tocar a companhia. E aí desde então são 4 anos aí tocando a companhia. Falando de franchising, quem tem um negócio de sucesso e quer franquear, como saber se é momento ou não? Assim, se você pudesse deixar alguma dica para quem está assistindo a gente, quem quer ter uma franqueadora, isso não pode deixar de ter. Cara, eu acho que a primeira coisa é você manualizar o teu negócio, né? Você pegar 100% do teu negócio e conseguir manualizar. Quando você manualizar, você vai entender o quão complexos são os seus processos. E aí eu vou deixar uma chave aqui que é: a complexidade é inimiga da escala. A complexidade é inimiga da escala. Se o teu negócio é complexo, ele não vai escalar, esquece. Eu tenho até uma frase que eu falo assim, ó: se complica, não duplica. Então você muito bom. Se complica, não duplica. Então se Boa. você quer escalar, quer replicar, duplicar, tem que manter simples. Exatamente. E objetivo. Enquanto a simplicidade é amiga da escala, né? Então, quanto mais simples, mais escala você consegue ter. Depois que manualizou, você vai criar ali o teu próprio... Você vai entender se aquele negócio cabe ser franqueável ou não. E como que você vai entender isso, né, Zanoni? Você sabe bem disso. Você vai ter que colocar ali, se tiver uma taxa de royalty, se tiver uma taxa de fundo de propaganda, esse negócio continua dando dinheiro? Porque isso é importante. Sim. Porque se você tem um negócio, mas, poxa, ele te deixa ali, ele te rende 10% no final do mês... Se você colocar 9% de taxa, ele não vai te render nada. Então, provavelmente, teu negócio não é franqueável, né? A segunda coisa que eu acho que é importante olhar é se, de fato, esse negócio ele consegue ter uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de suprimento, onde você possa entregar esse valor para a tua rede. Né? No teu caso, por exemplo, quando a gente pensa na Seguralta, eu tenho certeza que o principal ativo é justamente o conteúdo que o cara dá lá na ponta, que é um conteúdo fornecido por você. No nosso caso, são 148 SKUs na ponta. O que são os SKUs? São os itens. O milho é um SKU, o alface é um SKU, o tomate é um SKU. São 148 SKUs, dos 148, 139 distribuídos pelo nosso centro e operador logístico. O que eu quero dizer? Uma vez por semana, o nosso franqueado vai lá, aperta um botão no sistema do nosso operador logístico e recebe todos os produtos, né? Obviamente todos os produtos aí secos, refrigerados e congelados, que não são os hortifrutis locais, porque os hortifrutis são locais. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o cara monta uma franqueadora e aí, na hora do cara ir lá e fazer a ponta, ele fala, não, você vai lá e compra, você se vira aí. Ué, como se vira? Então isso não é uma franquia. Você não tá replicando o teu negócio, deixando o cara lá se virar. E aí eu tô vendo muita franqueadora, inclusive, fazer isso. Né? Que é o cara da ponta franqueado tem que se virar para comprar produto. Então, a primeira coisa é, a tua cadeia de suprimentos, ele vai conseguir ter o mesmo suprimento que ele tem em Manaus, em Gramado e em São Paulo? É a mesma coisa? No nosso caso né? A gente tem lá... Então tem que ter uma padronização. Uma padronização, 100%. Tem que estar padronizado. E aí, às vezes o cara quer padronizar o processo, mas ele não consegue padronizar a distribuição do produto. A distribuição tem que estar padronizada também. Eu acho que esse é um ponto super importante. E aí tem um outro ponto que é o teu portfólio de produto, ele consegue estar descentralizado? Né? Ele consegue o mesmo portfólio ser distribuído nas diferentes operações, nas diferentes lojas? Porque às vezes isso é um problema também. O cara tem um portfólio aqui que ele não consegue descentralizar esse portfólio. Então, acho que esses seriam os 3 grandes pontos. A manualização,
para criar ali o sistema, a margem do negócio para ver se cabe as taxas, a cadeia de suprimentos, né, de fornecedores e a distribuição do portfólio de produtos. Muito bom. E qual foi o maior desafio que você encontrou nesse processo de expansão da marca Boali? Acho que a gente continua tendo esse desafio ainda, que é o hábito de consumo. Né? Se eu falar para você de comida saudável, com certeza você fala, não, Rodrigo, mas eu sou consumidor de comida saudável. A verdade é que a realidade ainda é um mercado pequeno. Então, ao mesmo tempo que isso é uma oportunidade, quando a gente olha para trás, a gente teve muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, é lindo olhar e falar, pô, a gente está aí com 80 operações, indo para 100, vamos para 120, 150. Mas quando a gente olha lá para trás, foram muitos anos entre 20 e 30 operações. Né? A gente está falando aí de época de Salad Creations mais Boali, de 2008 até 2016, foram praticamente 8 anos para chegar em 29, 30 operações. É difícil, você sabe disso. Em algum momento você chegou a pensar em desistir, cara? Você falou, puta, deu, cara, vou parar, vou tocar outros negócios. Zanon, eu acho que não, e eu vou te falar um motivo. No lugar de pensar em desistir, a gente entendeu que só dava para crescer se a gente fosse o maior. Assim, esse business, ele só vai ter espaço para um cara grande. Então vamos a gente crescer, vamos a gente estourar o pau, vamos a gente ser o maior. E aí a gente lá na frente domina esse mercado. E hoje, basicamente, é o que aconteceu. Você pegar, a gente patrocina Ironman, patrocina Porsche Cup, patrocina Time Brasil. O McDonald's patrocinava Time Brasil até 2020. Em 21 a gente fechou o contrato. A gente patrocina o Comitê Olímpico do Brasil. A gente patrocina a Rally dos Sertões. Então assim, a gente como marca, a gente faz muito investimento de marca fazendo uma troca aí de médio prazo pelo curto prazo. Né? Que é uma coisa importante que você sabe. Mas assim, você fala, pô, pensou em desistir? Cara, não, de verdade não. Por quê? Porque a gente entendeu que, cara, nós precisamos crescer. Nós precisamos buscar escala, nós precisamos ganhar escala, ganhar o Brasil. Quanto mais a gente fortalecer a marca, e eu sempre falo isso para a rede, o crescimento da rede fortalece a rede. Quanto mais a gente crescer a marca, mais capacidade de se relacionar com o maior número de clientes, maior. Né? E olha que curioso, hoje a gente tem um dos números mais interessantes para mim, é o seguinte, a gente tem 48% de recorrência semanal. Uau, sensacional. Semanal. E isso é incrível. Para você que tem negócio, 48, praticamente metade dos das nossos pessoas clientes voltam toda semana. Todas as semanas. Muito bom. E eu vi também que na sua rede você tem 80 operações na mão de 30 franqueados, Exatamente. O que é excelente. Exatamente. Isso significa que o seu franqueado ele teve sucesso, que o negócio é rentável e ele investiu em outra unidade. Exato. Vamos falar um pouquinho de perfil de franqueado. Todo mundo tem perfil para ser franqueado ou não? Apesar da gente saber que isso é dado do Sebrae aberto, né? De cada 100 negócios que abrem todos os anos, mais de 70 falem aí nos 3 primeiros anos. Já no segmento de franquia, esse número ele inverte. De cada 100 negócios, você vai ter aí uns 10% fechando, 7% e o restante tendo êxito no Perfeito. Sistema de franquia. Por tudo aquilo que a gente já falou, padronização, processo, suporte, branding que você constrói sua marca, investimento que a franqueadora faz. Como escolher um franqueado ideal? Como que vocês trabalham essa questão aí da seleção de franqueado? Você acredita que todo mundo pode se tornar um franqueado ou não? Não, não pode, cara. E a gente já aprendeu muito e você também já deve ter aprendido muito com isso. Eu vou te falar por que não, né? Assim, a gente já tentou, por exemplo, ter alguns franqueados com um perfil empreendedor arrojado. Cara, esse cara não vai funcionar. Porque esse cara, ele não vai aceitar o sistema de franquia. Esse cara, ele vai querer fazer do jeito dele. E a franquia, pessoal, é justamente para você não fazer do seu jeito. A franquia é para você acreditar no potencial da franquia. Ah, Rodrigo, mas você não aceita a sugestão de franqueada? A gente tem reunião todas as segundas-feiras com a rede, onde eu participo junto com todos os franqueados. E ali a gente recebe diversas opiniões, diversas ideias. O nosso diretor de franquia tem reunião mensal com cada franqueado. Então assim, a gente ouve e escuta muito os franqueados. O fato é que se cada um quiser sair fazendo do seu jeito, a gente perde totalmente a padronização, que é o segredo da franquia. Esse é um tipo de franqueado. O outro tipo de franqueado que não dá certo é aquele que acha que está investindo na poupança. Então assim, franquia não é poupança. Franquia não é investimento em bolsa. Franquia não é fundo imobiliário. Franquia, meus amigos, tem que trabalhar.
Então, o franqueado precisa trabalhar. Então, essa é uma agenda que a gente faz sempre, que é dizer pro franqueado o seguinte, olha, se você não quer trabalhar, aqui não é um negócio para você. Aqui é um negócio que você precisa trabalhar. O que é a parceria aqui? É justamente o que você falou, é a padronização, investimento em marca, suporte, manualização, treinamento. A gente tem uma universidade só para treinar os mais de 500 colaboradores, os nossos franqueados e por aí vai. Tudo isso a gente entrega. Então, o que eu acho que é o perfil? A gente tem um franqueado, por exemplo, que é o Adriano. O Adriano é advogado, tem 8 boales, 10 contratos. Ele vai para 10 boales ainda esse ano. Já sentamos porque ele quer mais 5 contratos para o ano que vem. Então, ele quer chegar a 15 boales no ano que vem. O principal negócio dele, a principal renda dele é no escritório de advocacia, que ele tem lá os advogados dele, mas ele criou uma renda paralela com Boali. O que o Adriano fez? O Adriano criou a primeira Boali, trabalhou na primeira Boali, entendeu o primeiro negócio e falou, bom, agora eu consigo crescer. Ele se estruturou para crescer. Hoje, com 8 Boales, ele tem 2 gerentes operacionais, ele tem a compra centralizada numa única pessoa e o financeiro também, em outra pessoa. Então, ele montou uma estrutura de back-office para ser um multifranqueado. Esse perfil de franqueado é muito legal. A gente tem mais 6, 7 franqueados na rede que tem pelo menos 3 operações. E aí também é o franqueado que ele é um franqueado mais estratégico do que operador. Eu gosto muito desse franqueado, que é um franqueado que já está faturando aí mais de 400 mil reais por mês, né? Mais de 500 mil reais por mês. O Adriano, por exemplo, mais de 1 milhão de reais por mês. Então, o que acontece na prática é que o cara se torna um empresário da área de franquias. Isso é muito comum nos Estados Unidos, você sabe disso. Nos Estados Unidos você tem aí, inclusive, multifranqueados que abrem capital. A Fenza, por exemplo, né, que é da Coca-Cola, é uma franquia. É uma franquia. E ela tem, acho que a América do Sul inteira praticamente é da Fenza. Então tem várias franquias do Master Franqueado. Do Master Franqueado. Então, esse negócio é muito interessante. Então, se você quer ser um franqueado com perfil de investidor, eu acho que é um perfil bastante interessante. E qual é o perfil do franqueado investidor? Aquele que acredita na marca que ele está investindo. Então ele acredita nos processos, ele acredita na manualização, ele acredita no sistema de franquia, ele acredita no suporte, nos treinamentos, ele acredita no investimento que a marca faz na própria marca, ele acredita no médio prazo, ele acredita na relação de parceria. E ele é um bom operador daquela marca, né? Esse é um perfil. Outro perfil de franqueado que é bastante interessante, que a gente tem, por exemplo, a gente tem ex-bancários que eram gerentes de banco e tudo mais, que tinham lá renda de 7, 10, 12 mil reais por mês e que hoje tem 3, 4 boales tendo renda de 30, 40, 50 mil reais no mês. Né? Como que faz isso? Esse cara é um bom comercial. Então ele é um bom operador, mas ele tem uma capacidade comercial boa. O que ele faz? Ele vai pra rua, ele busca parcerias. A gente montou um modelo de catering agora. Ele faz eventos. Então você vai fazer um evento aqui na tua empresa, você pode contratar Boali. Em vez de você contratar coxinha, esfirrinha, não sei o quê, você contrata Boali. E aí você vai ter salada no copo, você vai ter o wrap cortadinho, bonitinho, vai ter o chá da Boali, vai ter o kombucha da Boali. Então, esse franqueado, por exemplo, tem franqueado hoje que fatura 20, 30, 40 mil reais num mês só de catering. Ou seja, não é uma venda de balcão, não é uma venda de delivery, é uma venda que a gente chama de receita acessória. Uma receita acessória. Imagina você colocar 30, 40 mil reais num mês de receita acessória. Maravilhoso. Esse franqueado é um franqueado mais comercial, mas que, de novo, acredita na manualização, acredita na franquia. Então, esse é um outro perfil de franqueado. E aí você tem um terceiro perfil de franqueado, que é aquele cara que é um, por exemplo, eu tenho franqueados que o cara tem um emprego dele, é um executivo de empresa, e ele tem a franquia, mas ele não tem multifranquia, ele tem um negócio. Ou até, às vezes, tem caso de 2 lojas. Mas que aquilo ali é um investimento paralelo que ele se dedica 2, 3 horas por dia. Esse franqueado também dá certo. Ele é menos ambicioso, ele não é um cara que vai ter um grande crescimento na rede, mas ele tem uma renda acessória ali que também funciona para ele. Né? Então, são 3 tipos. Um investidor, um franqueado de renda acessória ou um franqueado de dia a dia, que vai estar na operação. Esse precisa crescer, inclusive. Ele precisa acreditar para poder crescer. Porque esse cara com uma loja só, se ele for um cara que gosta de ir para cima, ele vai precisar de mais lojas. Entendeu? Então, acho que esses 3 perfis são perfis interessantes. Muito bom. E falando de necessidade, por alguma vez na sua vida, você já precisou empreender por necessidade? Cara, eu acho que se a gente olhar para o Brasil, né, o pessoal fala muito, Reinaldo, que lá fora empreender é mais fácil, não sei o quê.
eu preciso falar para você uma coisa. Empreender no Brasil é maravilhoso. Maravilhoso. Você já empreendeu nos Estados Unidos? Já empreendeu na Europa? O mercado é muito mais difícil. A competição é muito maior. O nível de excelência na entrega do serviço, do produto, é muito maior. A barra é mais alta, meus amigos. Eu já tive empresa nos Estados Unidos, tenho até hoje. Já tive empresa na Europa por 3 anos. Empreender no Brasil é uma maravilha, porque a régua é baixa. A régua é baixa. Um pouquinho que você faz, você já se desponta. Pô, isso precisa ser falado, cara. Entendeu? Então, o fato é, você precisa colocar um profissionalismo. E por que a régua é baixa? Porque a maioria dos empreendedores, até a última década, empreendiam por necessidade, que é o que o Zanon falou, né? Eu também fui empreendedor por necessidade? Também fui empreendedor por necessidade. E quando que eu migrei de um empreendedor por necessidade, um empreendedor de fazer negócio, para um empreendedor por oportunidade, mais de produto, mais voltado a construir solução? Quando eu morei no Vale do Silício. Porque foi ali, Zanon, que eu entendi que ganhar dinheiro empreendendo é quando você para de empreender por necessidade e empreende por oportunidade. E começa a ter o olhar de construir soluções. Começa a ter o olhar de escala. Começa a ter o olhar de entender a dor que existe em um mercado e como é que você supera essa dor, né? E você, na sua história, tem claramente isso, né? Você entendeu quais eram as dores dos mercados que você foi atuando, né? Entende até hoje, né? E foi lá e resolveu aquela dor. A gente está hoje muito focado em universalizar o acesso à alimentação saudável. E aí, cada mercado novo que a gente entra justamente para fazer isso, né? Que é levar o acesso de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável para um novo mercado. Fizemos isso em Manaus, estamos fazendo isso em Belém, fizemos isso em várias cidades no Brasil inteiro. Se você fosse empreender hoje, mas você não tem recurso nenhum, você viu, você tem a visão, você identificou uma excelente oportunidade, e se você tivesse que começar, você não tem dinheiro, o que você faria com a cabeça que você tem hoje? A primeira coisa é entender que eu vou precisar de um time. E aí, o time, a primeira coisa que eu ia pegar é que tipo de talento eu preciso aqui que eu não tenho. Primeira coisa, qual é o talento complementar que eu preciso aqui? Eu não tenho esse talento. Qual é o talento? Vamos imaginar que o talento fosse tecnologia. E foi o que eu fiz no Vale do Silício, por isso que eu vou contar essa história. Eu consegui um sócio para ser CTO e eu dei 5% do negócio para ele. E eu paguei 0 de dinheiro para ele. Eu não tinha dinheiro, paguei 0. A gente começou a construir o produto e com aquele produto a gente foi no mercado conseguir dinheiro. Então olha só que interessante. Se você não tem a capacidade de convencer ninguém para trabalhar de graça para você, que não é de graça, é dando equity, é dando participação do teu negócio, talvez tua ideia não seja tão boa. Talvez você não tenha entendido ainda a solução que você está construindo. Então, a primeira coisa é o time. Então, foi isso que eu fiz, sem dinheiro. E a segunda coisa é, se você realmente está conseguindo atacar um mercado que tem escala, e eu estou falando de economia real, tá? Porque se a gente falar de internet aqui, aí é um outro negócio. E tem bastante gente para falar de internet aí, que empreende na internet e que vai falar isso, inclusive, melhor do que eu. Eu estou falando de economia real. A segunda coisa é, cara, aquela solução que você está construindo, você consegue vender ela sem ter? Pô, eu fiz muito isso, não. Eu vendi revista sem ter a revista. Eu vendi livro sem ter livro. Eu vendi programa antes do programa ir pro ar. Entendeu? Eu vendia. A revista, por exemplo, eu vendi 19 páginas. A hora que eu consegui o dinheiro das 19 páginas, eu fui lá, construí todo o editorial, fiz a revista, imprimi e pus para rodar. Então, assim, tem duas coisas. Se o teu negócio você conseguir construir ele com dinheiro de quem está comprando, é a melhor validação que você precisa, né? E como é que você valida o teu produto? Se as pessoas estão comprando ele. Se elas não estão comprando, não tem como você validar. Né? Até porque não existe empresa nenhuma que sobrevive sem vendas. Sem vendas. Venda é tudo, é o pulmão de qualquer negócio. É o pulmão, é o coração, é tudo. Exatamente. E aí se você fala assim, Rodrigo, mas o meu negócio é tecnologia, que era o caso do meu negócio lá no Vale, a primeira coisa é, cara, tem alguém complementar aqui que você precisa, que pode construir isso com você? Vou falar um exemplo rápido aqui. Pô, eu quero montar um estúdio, uma produtora de vídeo e eu preciso trabalhar. Como é o nome do nosso... O Jeff. O Jeff. O Jeff tá aqui, grande Jeff, um abraço pra você. Se eu não conseguir chegar pro Jeff e falar, Jeff, eu tenho uma ideia aqui, eu sou bem relacionado,
Eu vou trazer uma galera para gravar no nosso estúdio aqui, só que eu não sei gravar, eu não sei mexer com isso. Você sabe. Então sou eu que sou um bom comercial, com você que é um bom cara de produtora, eu vou lá vender e você vem como meu sócio aqui tendo uma participação. Você topa, Jeff? Cara, se o Jeff topou, você tem um produto. Agora é vender. Aí você vendeu? Vendeu. Com esse primeiro dinheiro você vai investir em novos equipamentos, você vai investir e com isso você vai fazer o negócio girar. Então acho que são essas duas coisas. Vender para o time e ter o time antes de ter o negócio e vender para o cliente antes de ter o produto pronto. Até porque, né, Rodrigo, se fosse por dinheiro, não existiria o Walt Disney. Porque o Walt Disney, ele não tinha o dinheiro, ele tinha a ideia, ele tinha um sonho. Exatamente. Quem conhece aí a biografia do Walt Disney, ele escutou mais de 1000 nãos até escutar um sim. É isso. Então, o segredo é, se você tem um bom sonho, um bom projeto, você vai arrumar alguém para investir junto com você no E tem uma projeto. coisa, não, que eu gosto de falar, cara, que é, a galera fala assim, procura uma coisa que você é apaixonado ou que você ama, você nunca vai trabalhar, tal. Não acho que é isso. Tá? Eu acho que é o seguinte, para você ter uma vida apaixonante, você precisa se apaixonar por ela. Então você se apaixona pela vida e a vida se apaixona por você. Viva tudo que você for fazer, faça com muito amor. E coloque muito amor em tudo que você for fazer. Certamente aquele amor vai participar de todo o teu processo de vida. E nada que você coloque amor, né? Nada que você coloque amor, você não tem algo positivo acontecendo lá na frente. Não tem nada, Zanon. Pode ter certeza disso. Então eu gosto de falar, tudo que você resolver fazer, faça com amor. Dê o seu melhor. E quando você faz com amor e dá o seu melhor, você vai ter resultado bom. E qual que é o segredo para investir em tantos negócios diferentes aí e sem se perder no meio do caminho? Eu acho que o segredo é você entender que o processo é mais importante que o destino. Né? Eu sempre usei destino para me direcionar. Eu nunca usei destino para poder estar bem ou estar feliz. A Mari e eu, né? A gente tem 24 anos juntos. A Mari está aqui junto com o Rodriguinho. A gente tem 24 anos juntos. A gente nunca falou assim, o nosso objetivo é esse aqui, enquanto a gente não chegar lá, a gente não vive. Cara, não. Nunca aconteceu isso. E por que, Zanon? Porque eu acho que o grande ponto foi, o nosso objetivo sempre foi evoluir. O nosso objetivo sempre foi crescer. Pessoalmente, como pessoa, financeiramente, sempre foi crescer. Então, quando o progresso é o seu propósito, a vida fica muito mais divertida. Quando o teu propósito é progredir, é avançar, a vida é maravilhosa. A galera acha que o dia que tiver tal coisa, ou o dia que chegar em tal lugar, a vida vai ser boa, né? Antes de vir pra cá, eu tava olhando teus stories e eu vi que você tava vindo no teu avião. Imagina se alguém colocar agora, não, então o dia que eu tiver um avião igual o Zanon, eu vou ser feliz. Cara, tua vida vai ser uma merda. Porque não é sobre isso. É sobre curtir a jornada. É sobre viver intensamente a jornada. Porque se você tivesse esperando teu avião para ser feliz, você não teria entregue resultado na tua vida. Você aproveitou e desfrutou da jornada, eu tenho certeza. Você entregou o seu melhor durante a jornada, eu tenho certeza. Você fez com amor durante a jornada, até que você teve um avião. E o avião é só uma consequência. Detalhe, hein, Rodrigo? O avião é uma escadinha. Eu não comprei um jato primeiro. Primeiro eu comprei um monomotor, era de hélice, dá uma partida aqui, né? E aí você vai aos poucos. Às vezes a pessoa já quer cair lá dentro do jato sem passar pelo processo. Não existe sucesso sem processo. O processo faz parte do sucesso. Então, você tem que ir etapa por etapa. Vai lá, juntei a grana. Eu lembro, cara, quando eu comprei meu monomotor, foi um sacrifício enorme. Eu dei sorte da pessoa que eu comprei, ele estava financiado pelo Safra. E não tinha juros, ele me fez uma condição assim, não, eu te vendo, assume, me dá uma entrada e assume as parcelas. Eu nunca vou esquecer, foram 24 parcelas, fora a entrada que eu tinha dado lá. Era um avião na época de $400 mil. O dólar era 2-1, não era 5. E eu lembro que eram R$33 mil de parcela. Cara, eu lembro todo dia quando eu ia pagar o boleto, cara, foi sacrifício. E foi ali, aí depois você vai crescendo. E as coisas vão acontecendo, não é da noite pro dia. Às vezes a pessoa me olha, igual você falou nos stories, com jato, tudo, e acha que é fácil chegar lá. Você pode chegar lá. E deve chegar, mas tem que entender que você tem que passar pelo processo. É isso. O processo faz parte. E para você passar pelo processo, o processo tem que ser divertido, meu irmão. Eu acho que assim,
nada tá lá no futuro, sabe? A tua atenção, ela precisa estar no presente naquilo que você tá fazendo. O teu amor precisa estar no presente naquilo que você tá fazendo. Deixar o futuro só direcionar. Deixar o futuro só dizer pra onde é que você tá indo, cara. Eu tenho escrito o IPO da Boali pra 2029. Tá escrito lá. Mas na verdade aquilo ali é só pra direcionar, cara. Eu tenho escrito comprar um clube de futebol com o Rodriguinho em 2030. Esse é o nosso plano. Tem esse plano. Pergunta pro Rodriguinho, o que nós vamos fazer em 2030, filhão? É isso aí. Comprar um time de futebol. Tá escrito esse plano, a gente tem o plano, mas isso é pra direcionar, meu irmão. Eu não tô esperando comprar time de futebol pra ser feliz. Eu não tô esperando comprar time de futebol pra viver uma vida apaixonante. Porque eu já sou apaixonado pela vida. Eu já vivo a vida com amor. E é isso que me traz resultado. É viver o processo com intensidade, com atenção, com foco. Porque aonde está a sua atenção, está a sua energia. E onde está a sua energia, está o seu resultado. É isso aí. Se a tua energia estiver lá na frente, você não vai viver o resultado que você quer viver. Falando de futebol, de comprar time de futebol, você é um atleta, né? Sim. Jogou futebol, Ironman. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dos aprendizados que você teve no esporte e que você usa nos negócios. Sem dúvida. Eu acho que eu gosto muito dessas analogias, né? Primeira coisa, eu tinha um treinador que ele falou um dia pra mim assim, ó. Rodrigo, eu fui reclamar com ele que ele reclamava muito de mim. Pô, eu errei uma falta um dia, ele ficou me xingando fora do campo. Ele falou, Rodrigo, presta atenção, fica preocupado quando eu parar de falar com você. Então, cara, isso foi uma porrada, Zanon. Eu nunca mais reclamei de quem reclamava comigo. Nunca mais, cara. Nunca mais. Quando eu reclamo com você, quando eu chego pra você, Zanon, pô, o negócio é o seguinte, tá. Cara, porque eu sei que você pode mais, velho. Eu sei que você pode mais. O dia que eu parar de falar com você, eu desisti de você, Zanon. Presta atenção, você que tá me assistindo. Se tem alguém reclamando com você, se tem alguém puxando você, se tem alguém chegando pra você e falando, vamos lá, vamos fazer, entenda que é porque continua acreditando em você. A primeira coisa é essa. Segundo, o time é mais importante que o indivíduo. Eu nunca vi time vencedor focar num único indivíduo. Não acontece. E isso a gente trouxe pra companhia, isso eu trouxe pros meus negócios. A gente foca no time. Quando tem alguém ali se sentindo mais importante que o time, aquela pessoa tá na hora de sair. Não tem jeito. O time é mais importante que o indivíduo. Né? Uma outra coisa que é importante. Então tem que ter um treinador, né? Tem Um que ter coach, um treinador Tem ali, que um ter, cara. guia, um mentor. O treinador é fundamental. E Cara. falando de treinador, eu aceitei o desafio do meu irmão. Eu nunca, cara, eu tenho 41 anos e eu nunca corri mais que 12 quilômetros na minha vida. Na vida. Eu nunca gostei de treino longo. Sim. E, cara, eu fui desafiado. Bora pra Argentina fazer a meia maratona agora no final de agosto. Eu falei, aceito o desafio. O que eu fiz? A primeira coisa, eu preciso de um treinador. É isso. Eu preciso de um coach. Sozinho não dá. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, contratei o Rangel Rodrigues, que é triatleta, e ele me passou os treinos. É muito mais fácil, cara. Que legal. Você tá com alguém que sabe como trilhar o caminho. É isso. Então é muito importante você ter um treinador. Aí você falou de time. Time é mais importante que o indivíduo. Terceiro ponto. Você, Zanon, eu, Rodrigo, quem tá nos assistindo agora, tem uma coisa muito importante. Nós temos o nosso talento natural. Descobrir o talento natural é a coisa mais importante que você precisa fazer. Porque daí você vai colocar muita energia no teu talento natural. E quando o Zanon coloca energia no talento natural dele, eu coloco no meu, sabe o que acontece? A entrega de valor é muito maior. A percepção de valor gerada é muito maior. Eu só tô aqui hoje porque eu tenho certeza que a hora que o Zanon olhou, ele entendeu como é que eu ia entregar valor para estar aqui no podcast. E aí, o que é importante, Zanon? Enquanto a pessoa não descobre qual é o talento natural e não coloca energia no talento natural, ela não consegue entregar um valor extraordinário. O que é o extraordinário? É além da média. E foi justamente no futebol que eu entendi isso. Por quê? Porque eu nunca vi um centroavante bom ser um bom goleiro. Eu nunca vi um goleiro ser um goleador, artilheiro. Não acontece. Então coloca energia no talento natural. E como descobrir esse talento natural? Se você pudesse dar uma dica. Eu dou uma dica que eu gosto muito, cara, que é o seguinte. Pega 5 experiências bem-sucedidas da tua vida. 5 experiências bem-sucedidas. Escreve as 5 experiências. Depois que você escreveu, você coloca lá as características, as 5 principais características que te fizeram viver aquela experiência bem-sucedida. Você pode ter certeza, teu talento natural vai aparecer nas 5, cara. Nas 5 vai estar lá. Não teve nenhuma experiência bem-sucedida na minha vida que comunicação não aparece. Nenhuma. Todas as experiências bem-sucedidas que eu vivi na minha vida, comunicação tá ali, cara. Eu dentro de campo, eu não era um craque, mas dentro de campo eu era um grande comunicador. Eu era um grande líder.
Eu tinha essa capacidade de me relacionar. Eu fazia o time jogar mais porque eu tava lá dentro, pô. Não, e você, pelo visto, é um excelente vendedor. E todo excelente vendedor é um excelente comunicador. É isso. Não existe venda se você não souber se comunicar, né? Verdade. Então, Fato. você que está nos assistindo aí, quer aprender a vender mais, vender melhor, estude sobre comunicação. Fato. Como falar, o que você fala, como a pessoa percebe aquilo que você fala. Fato. Ter clareza no falar. Eu até brinco, Rodrigo, eu tenho um colaborador que é o Lucas. Cara, adoro ele, o irmãozão. Só que, cara, ele vem falar, ele fala tudo enrolado. Oi! Eu falo, calma, Lucas, respira. Fala que eu não entendi nada. E às vezes a gente vê pessoas querendo vender e as pessoas não entendem. Então, o primeiro passo da comunicação é você ter clareza na hora de comunicar. Quer vender muito? Comunique da maneira correta. Perfeito. Excelente. Isso que eu falei até aqui, eu acho que vem principalmente do futebol. E aí eu venho pro triatlo, cara. E o triatlo dá algumas coisas muito importantes. Primeiro, resiliência. Cara, o triatlo, não adianta você querer fazer um Ironman, treinar 1 mês e achar que vai fazer, cara. Não vai. Você precisa treinar, no mínimo, fazer um meio Iron, no mínimo 4 meses de ciclo para fazer um meio Iron. Isso que você já vem com alguma base esportiva. Se não, no mínimo 8 meses de ciclo, né? Resiliência. Tem uma coisa do triatlo que eu gosto muito, que é a variação. Teu irmão é triatleta e ele sabe disso. Se você for olhar, provavelmente na segunda-feira teu irmão corre, e aí é uma corrida em Z2, que é uma zona 2, é uma zona baixa de batimento cardíaco. Na terça-feira ele vai pedalar e provavelmente ele vai nadar também. Na quarta-feira, ele vai correr também, só que aí é um fartlek. É uma projeção anaeróbica muito maior. Ele não vai ficar naquele aeróbicozinho que ele fez na segunda. Ele vai fazer um anaeróbico. O que é isso, basicamente? Variação de estímulo. Assim como no triatlo, na vida, nos negócios, na empresa, a gente precisa construir uma cadência, mas a gente também precisa variar estímulo. A nossa evolução está na variação de estímulo. Cara, eu acho isso uma porrada, Zanon. Se você que está assistindo pegar essa parada e entender quanto de estímulo você está construindo em termos de variação de estímulo, a tua evolução pode estar nessa variação de estímulo. Se você não faz variação de estímulo na tua empresa, se você não faz variação de estímulo nos teus negócios, provavelmente você começa a andar num platô e aquele platô está te jogando para baixo. Então, esse aprendizado para mim do triatlo é talvez um dos principais que eu tenho. Meu irmão, pra ele fazer o Ironman, acho que ele se preparou 1 ano e meio, cara. Olha aí. E eu lembro que era sofrido, e eu nunca vou esquecer, cara. Ele contando, chega até a arrepiar de emoção. Ele falou que no finalzinho, faltava 8 quilômetros pra acabar. Ele encontrou um treinador dele, o cara correu batendo a mão dele. Cara, falta só 8 quilômetros. Parabéns, você já é um Ironman, cara. Cara, imagina a sensação. Não dá nem pra descrever. Eu nunca vivi isso. Aliás, eu vou viver isso na meia maratona, que vai ser a minha prova mais longa. Demais. Que eu já fiz e pretendo fazer a maratona também. Acabar essa meia e já embalar pra maratona, que é em setembro. Top. Mas é muito bom, né? Fora a sensação de que você fala, cara, eu consegui. Eu terminei a prova. Isso te dá um poder pros negócios, porque você fala, cara, se eu conseguir fazer um Ironman, eu não sei como que você vai pensar na sua cabeça. Você vai falar, cara, eu consigo qualquer coisa. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Você tem razão. Essa construção mental de você ter a capacidade de construir e de fazer e realizar tudo que você quiser. E tem uma coisa interessante que você vai ver. No dia da prova vai ser incrível. Mas você vai olhar para esses últimos 30 dias que você viveu treinando e vai falar, cara, a prova foi incrível. Mas o processo para chegar aqui foi ainda mais incrível, foi ainda mais maravilhoso. É no processo que você vai evoluir. Quando você começou a treinar, foi aquela coisa do desafio do teu irmão. Mas agora que você já tá treinando, você tá estimulado. Você foi lá, me mostrou o tênis. Rodrigão, vem cá, vê esse tênis aqui, Rodrigão. Ó, hoje eu vou sair, à tarde eu vou correr, não sei o quê. Cara, isso não tem preço, cara. A hora que você tá vivendo isso, e assim, a base de secreção hormonal que você tá vivendo aqui, o tanto de dopamina que você está colocando, a capacidade que essa dopamina está te dando para agir, para realizar, para conquistar seus resultados, é um negócio gigantesco. Então, isso é uma coisa importante para aproveitar o gancho para falar, que é, cara, você que está assistindo, cuida da sua saúde. Começa a colocar na tua rotina um exercício, uma atividade física, sabe? Cuida da tua saúde. Nada é mais importante que a tua saúde. E os exercícios, cara, vão te dar uma capacidade de realização que você não tem ideia. Porque a hora que você faz exercício, você dorme melhor. Eu tenho certeza que você tá dormindo melhor do que você dormia. Com certeza. Tenho certeza. Sim, deita o capoto.
Capota. Não, e ainda eu faço live todo dia, 6 horas da manhã. Aliás, já fica o convite aqui, que eu sei que você é atleta, você acorda cedo. Vamos fazer uma live junto, chama Mentoria Milionária. Uau. Eu acordo todo dia 4h40 da manhã. Caramba, então cara. eu 9h40, 10 horas eu tô capotado. Até às 10 eu tenho que estar dormindo, porque não é em relação ao horário que você levanta, é o horário que você vai deitar. Esse é o segredo. E 7 horas ali é o ideal ali, mínimo de 7 a 9 horas, né? Mas 7 horas... Cara, eu dormi muitos anos 5 horas. Cara, esse preço é horrível. E hoje eu durmo feliz 8 horas. Nossa, maravilhoso, né? E é o mesmo horário. 9h30 da noite a gente vai pra cama pra dormir ali até 10. Maravilhoso. Eu não acordo 4h40, eu acordo um pouquinho depois. Mas... Tá aceito o desafio. Me fala o dia, 6 horas da manhã. Porque, cara, tem uma galera sedenta por aprendizado e a sua história é muito inspiradora. Eu já tinha escutado falar da Boali, mas eu não conheci o Rodrigo. Que legal, por causa do Edu Guedes, que é o nosso amigo verdade, em comum. O Edu comentou, quando você falou, eu falei, putz, lembrei. O Edu comentou da Boali pra mim. Legal. Mas fantástico. Antes da gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de concorrência. Você falou, cara, eu preciso crescer, eu preciso escalar, porque não cabe 2 no meu segmento, eu tenho que ser o maior, só tem espaço para 1. Qual estratégia você usa para vencer a concorrência? Assim, como que você pensa? Essa pergunta é muito legal. A primeira coisa é que eu gosto que abra novos restaurantes voltados à alimentação saudável todos os dias. Ué, Rodrigo, mas como assim? Você falou que só tem espaço para 1, só tem espaço para 1, só do tamanho que eu quero. Mas, na verdade, abrir novos restaurantes vai ajudar a educar o mercado. A gente está vivendo uma educação do mercado. Quanto mais restaurantes de alimentação saudável, melhor. Então, eu quero que tenha cada vez mais um movimento de alimentação saudável para que as pessoas se conscientizem mais rapidamente e que esse movimento cresça para que ele aumente o tamanho do mercado. Olha que interessante. Então, concorrência, para mim, o cara que abre um negócio de alimentação saudável, ele está ajudando a Boali a crescer. Tá? Por quê? Porque no final do dia, a gente tem que olhar, a concorrência está em outros mercados, não no nosso próprio mercado. Então, eu vou te falar, por exemplo, hoje, qual que você acha que é o maior concorrente da Boali no Brasil? Cara, da Boali... Eu não faço ideia. Lá em Rio Preto não tem nenhuma marca assim que você... Talvez você vai se surpreender agora. Alimentação por quilo. Tem 1 por quilo do lado do escritório? Não tem? Tem por quilo. Tem 1 por quilo se a gente descer aqui? Tem 1 por quilo? É isso. E é um fenômeno Brasil. Não existe isso em outro lugar do mundo. Por quê? Porque o brasileiro acostumou comendo por quilo. E hoje o por quilo já não é mais o preço do quilo. Você já percebeu ou não? Sim. É o preço das 100 gramas. Por quê? Porque 100 gramas é R$19,90. 100 gramas é R$14,90. Ou R$9,90. Só que se 100 gramas é R$9,90, o quilo é R$100. Então já não é aquele preço que a galera estava acostumado antes da pandemia, que era R$4,90, que era R$49 o quilo. Hoje o quilo é R$79, é R$99, é R$129, né? Então hoje a gente está muito mais competitivo para esse principal concorrente que é o por quilo. Por que é o por quilo? Porque o restaurante é do Reinaldo, o restaurante é da Maria, o restaurante é do Rodrigo, o restaurante é da Mariane. O por quilo é aquele cara conhecido que está ali do teu lado. Por isso que a marca, quanto mais a gente crescer, mais penetração e mais cliente a gente ganha. Por quê? Porque você, na verdade, deixa de ir no por quilo lá todo dia que você vai para ir na Boali 2 vezes por semana, justamente porque você confia na marca. Você sabe que vai ter segurança do alimento ali, você sabe que vai ter sabor, você sabe que vai ter uma boa alimentação. Então, no final do dia, o que a gente quer? A gente quer que o mercado cresça como um todo, então eu quero novos restaurantes de alimentação saudável surgindo para que a gente tenha um movimento maior e a gente quer também poder fazer com que a marca penetre cada vez mais. Uma das coisas que a gente fez no final de 2021 foi comprar uma rede lá em BH que chama Horta 31. É uma rede que tinha 15 restaurantes e hoje a gente comprou, a gente é dono dessa marca e a gente está fazendo um rollout que a gente chama, né, de Boali. Então, a gente está pegando algumas lojas da Horta e já transformando em Boali. Então, pensando em concorrência, essa é uma coisa que a gente está fazendo. A gente está olhando para outras redes regionais para comprar também. Então, existe uma estratégia de M&A por trás para comprar redes regionais e ter um crescimento mais rápido também. Sensacional. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o legado que o Rodrigo quer deixar? Puxa, que bacana, cara. Você sabe que se eu entrar no meu Twitter aqui, teve uma frase que eu escrevi, acho que em 2013, no Twitter, ou 2014, quando eu morava no Vale do Silício, que é Legacy is more important than currency. Né? Legado é mais importante que dinheiro. Porque todo ativo que você vai construir,
ele tá mais no legado do que no dinheiro, né? Todo o ativo que você vai construir, ele tá no legado que você vai deixar. E não é deixar para sua família. Não tô falando aqui de sucessão familiar. Eu tô falando pro mundo, né? E aí, olha que curioso, Zanon, que eu vou te falar. Se você me perguntar, Rodrigo, quanto você tá preocupado com a opinião das pessoas em relação ao seu legado? Nenhum. Zero. Eu tô preocupado com o impacto que eu vou gerar nas pessoas. E não com o que elas vão achar em relação àquilo que eu construí. Olha que interessante. Eu vejo muita gente preocupada com a opinião de pessoas. Você precisa se preocupar mais com aquilo que você está construindo, com os valores daquilo e o que aquilo representa para você. Porque quando você olha para o outro para saber o que ele pensa, você deixa de fazer aquilo que você acredita. Se você fizer, baseado nos seus valores, aquilo que você acredita, você vai gerar impacto e vai construir um legado muito positivo. Então para de olhar para o lado, para de se preocupar com o que os outros estão achando, vai lá e faz aquilo que você acredita, que eu tenho certeza. O teu legado vai ser muito positivo, vai ser transformador. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui antes da gente fechar. Pra gente finalizar, eu queria que você me falasse sobre Deus. Uau! Deus na sua vida. Como que você encara essa questão espiritual? Cara, eu não sou um cara religioso. Eu não fui um cara que cresceu na igreja. Eu não tenho formação religiosa. E eu tenho pouco conhecimento em relação à palavra, em relação ao estudo que eu tenho da palavra. Porém, eu sou um cara muito abençoado. Eu sempre me senti iluminado, sempre. Eu sempre tive uma convicção muito grande de olhar e agradecer a Deus e falar, cara, obrigado, porque realmente você põe a mão muito aqui. Né? Todos nós somos escolhidos. Eu me sinto muito escolhido. Eu me sinto muito abençoado. Sempre me senti assim, Zanon. E é legal que você fez essa pergunta, porque nos últimos anos eu tenho conversado muito com a Mari sobre isso, a gente tem dividido muito essa opinião, porque de alguma forma eu sinto que eu preciso falar mais sobre isso. E você está me dando a oportunidade de falar. Eu tenho vivido muitas provações do quanto Deus está presente na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus negócios. E com certeza alguns amigos em comum já viveram algumas provações junto comigo. E eu já contei pra eles. Tem uma história com o Stanley Bittar, por exemplo, que você deve conhecer. Conheço Stanley, pô, gente fina demais. Foi uma coisa assim... eu até brincava, foi uma coisa maluca. E daí teve um pastor que falou, não foi maluco, foi divino. Olha. Né? Então, Deus tem atuado muito fortemente na minha vida. Eu me sinto muito grato. E cara, agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Assim, espiritualmente falando, eu vivi nos últimos 3, 4 anos o período de mais evolução na minha vida, sabe? Porque foi o momento onde eu mais me conectei com Deus, foi o momento onde eu mais tenho agradecido, é o momento onde eu tenho conversado com Deus diariamente, coisas que eu não fazia, né? Eu me sentia iluminado, me sentia abençoado, mas eu não fazia isso. E essa conexão é incrível, cara, porque quando a gente conversa com Deus, quando você conversa com Deus, ele responde. Quando você conversa com Deus, quando você fala com Ele fala com você. E para isso Ele usa outras pessoas. Você falou um negócio que é muito importante. Você falou, não sou um cara religioso. Aliás, a religiosidade te afasta de Deus. Muitas vezes. A religiosidade é o fator número 1 das guerras. Então eu acredito também igual você, cara. Independente de religião, você precisa ter intimidade com Deus. É isso. O simples fato de você agradecer pela vida, pela família, pelos negócios, de falar com Ele, assim, essa intimidade, eu tenho certeza. Eu conversando com você, a gente sente que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa conectada, porque, cara, não é só sobre dinheiro. Conversando aqui com você, você percebe que você é uma pessoa que você tem aí paixão pela vida. Paixão em viver, querer fazer acontecer. E não tem como, cara, a pessoa que tem essa vontade que você tem e não tem Deus dentro do coração, independente de religião. Então, cara, queria te agradecer, Rodrigo. Foi uma honra
te receber demais, aqui no cara. Zanoncast. Prazer demais. Em breve Muito estaremos feliz. juntos aí na Mentoria Milionária. Bora, Gratidão, viu? o dia que você quiser. E também vamos fazer essa corrida. Antes da tua meia maratona, eu quero fazer uma Bora, corrida com você. vambora, vamos correr. Quero treinar junto pra poder. O dia que você for lá fazer a meia maratona, eu falo, pô, teve um dia que o Rodrigão treinou comigo ali, ó. Show de bola. Valeu, Cara, irmão. Obrigado demais, parabéns. Eu quero falar uma coisa, que é... Quando o Edu me falou de você, é muito curioso, porque ele falou super bem de você, ele te adora. E aí, poxa, eu fui ver quem era você e tal, vi, mas de alguma forma eu não me conectei, né? E aí, cara, quando eu cheguei aqui hoje, né, eu fui convidado pra vir aqui e tal, vim aqui, e quando eu cheguei aqui hoje, a energia que você demonstrou, a atenção que você demonstrou e o carinho que você demonstrou foram coisas que vão ficar marcadas pra mim, assim, sabe? E aí eu quero dizer o seguinte, cara, que eu me impressionei com a tua energia. E quero falar isso aqui, porque realmente me conectei muito com essa energia. Acho que você tem um coração enorme e foi muito generoso, muito atencioso. Então, eu tinha ficado feliz com o convite, mas de alguma forma eu saio daqui muito mais feliz do que eu cheguei. Porque eu cheguei aqui para, obviamente, viver de forma apaixonada como eu sempre fiz, mas eu fui recebido de forma apaixonada por você. Fui recebido de uma forma muito amorosa e carinhosa. Então eu quero te agradecer por isso. Valeu. Tamo Obrigado. junto. De verdade. Tamo junto. Valeu.